Ah, legal. Ô, Carlos, cara, que eu vou te sugar um pouquinho, vou aproveitar um pouco a questão do teu conhecimento aí do meio ambiente. E a gente estava falando há pouco tempo que é uma aula que geralmente os instrutores não gostam de trabalhar lá no CFC, né? Por que tu acha isso, assim? Por que a gente chegou junto, né, nesse comum acordo, né? Eu tenho, lógico, a minha certeza, né, na minha cabeça, aquilo que eu acredito, mas por que tu acha que isso A aula de de primeiro, de meio ambiente? meio ambiente. O meio ambiente, primeiro assim, o conteúdo ele é bem curto, né? Normalmente a gente tem como referência aquele manual, né, que a gente tem na autoescola, né? Eu tive, né, inclusive, a oportunidade de produzir os materiais, né, as apostilas dos cursos especializados, né, lá para a editora Águia. Ah, Material legal. bem legal, né? Fiquei 2 anos produzindo esse material e isso me Sim. somou muito na minha atividade, né? Mas eu acho que falta um pouco, falando por mim, né, lá no Claro. começo, né, faltava um pouco de interesse da minha parte de buscar o que não estava ali, que não estava no manual, né, porque as perguntas aparecem, né, as perguntas não se resumem só ao conteúdo que está na apostila, no manual do instrutor lá, não. Professor, o que que eu posso, de que forma eu posso conduzir o meu veículo para economizar combustível, para melhorar, né, ou minimizar o meu impacto no meio ambiente, né? Certo? Então a gente foi, enfim, buscar a questão da condução segura e econômica, né, principalmente relacionado à econômica, tá? Porque a poluição, né, do veículo não é só a queima do combustível, né, Lucas? Né? Quando eu não tenho uma direção econômica, e direção econômica é quando eu dirijo de uma forma que o meu carro gasta muito combustível, eu estou trazendo algo prejudicial ao meio ambiente. Sim, né? Mas não só Não só, mas a queima do combustível e a emissão de gases. Né? Eu tenho ali, por exemplo, quando eu uso de maneira adequada os freios, né? Eu também evito o material particulado, né? Eu evito o perfeito. desgaste dos pneus, né? Que também isso vai ser jogado no ar e a gente vai respirar, a gente vai inalar essas substâncias. A própria poluição sonora. Antes de tu Né? avançar, deixa eu te fazer uma pergunta de, cara, isso que tu falou agora. A gente falou do acelerador, né, que é a questão da direção econômica. Tu falou dos freios. Eu, enquanto motorista, utilizar os freios de forma mais suave, mais antecipada, isso Uhum. economiza, além de economizar freio, também polui menos, é isso? Polui menos, a gente tem um desgaste menor, né, nas pastilhas de freio, né, o lona, quem tem o carro mais antigo aí, né, certo? E aí sai Então, menos ruído, esse sai menos material, farelo. isso, esse material particulado, essa poeira, né, do desgaste da pastilha, né, e também do disco, também tem um desgaste pouco, mas existe o desgaste também. Então, Uhum. uma poeira de metal, né, que é jogada para cima, junto, né, toda aquela poeira está superaquecida. Né, então, com o próprio ar, ela vai subindo e a gente vai inalar aquela poeira ali, né, aquele material particulado. Isso daí vai prejudicar a nossa saúde também. Olha como são as coisas. Agora que tu estava falando isso, eu estava me lembrando, há um ano e meio atrás, eu morava num local mais movimentado. Hoje eu moro mais no interior, aqui afastado. E seguido as cortinas da minha casa estavam com fuligem, assim, estavam. Não era algo que tu olhava e estava preta, mas se eu passasse a mão, minha mão saía preta. Aham. É isso que tá dizendo, né? Isso. Pessoal, quem ficar um dia em congestionamento, quem circula em um local de grande movimento, pegar um exemplo aí, uma Ipiranga, uma João Pessoa da vida aqui em Porto Alegre, né? No final do dia, passa um guardanapinho no nariz, no teu próprio rosto, tu vai perceber que ele está escuro, que ele está preto. E aquilo ali, grande parte foi para onde? Foi para o nosso pulmão, né? Certo? A gente inalou grande parte daquilo. Tá? Então, a saúde agradece, né? Se todos tivessem esse mesmo pensamento, esse Já. mesmo compromisso, por exemplo, tem um semáforo lá na frente. O que a gente vê as pessoas fazendo, né?
freio até lá. Sim. Não precisa. Toda vez que a gente deixa de acelerar, a gente já está usando freio. Exato. A gente chama de freio auxiliar, né? Então, pô, tô chegando perto, tô numa velocidade, né, inadequada ainda, pô, baixo uma marcha, né? Eu baixo outra marcha. Aí tô chegando lá ainda, agora é necessário o freio, eu vou suave no freio para que eu tenha o mínimo desgaste, né, possível ali, tá? Utilizando de maneira racional, de maneira adequada, né, tanto de pneu quanto de freio. Quanto menos eu utilizar o freio, menos desgaste, menor o impacto no meio ambiente. E principalmente na saúde, né? Na questão do aparelho respiratório, né? Isso é uma coisa importante aí, né? Eu tenho asma, por exemplo, né? Tenho problemas respiratórios, e isso, para mim, afeta bastante mesmo, né? Meu dia a dia, minha vida. Isso também me remete a lembrar uma situação que eu estou vindo, como tu disseste, estou vindo, avistei um semáforo fechado, sinaleira, né? Sinal, depende de cada estado, muda um pouquinho aí, né? O fator de avistar longe, então a minha visão enquanto motorista, enquanto meu aluno tem que estar mais no horizonte, mais longe possível, para que eu consiga soltar o acelerador antes do tempo, para que eu não precise utilizar o freio para parar. Exato. Menos desgaste eu vou ter. Né? Em muitas situações, né, se a gente consegue antecipar, né, quando a gente está chegando perto do semáforo, ele abre. Então, a gente, muitas vezes, não é necessário tu utilizar o freio, né? Tu uma segundinha, uma terceirinha, vai embora. Seguida a gente está andando, né? E a gente que anda com frequência, e os meninos aí, as meninas, né, que dão aula aí, vê que o carro da frente está sempre acende a luz do freio, apaga, acende, apaga, acende. Ninguém está dizendo que não é para frear, viu? Pelo amor de Deus. O que a gente está dizendo é que a gente deve antecipar os movimentos para diminuir o desgaste no veículo, consequentemente. Isso.